Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Repensar as Infâncias, um programa que é transmitido aqui pela Abla FM e promovido pela Brincaê. É um espaço para a gente conversar, para a gente trocar, refletir juntos sobre temas em que a gente coloca no centro as nossas crianças, a infância. E para esse episódio de hoje, a gente escolheu uma temática que eu acho que eu vou dizer que é até comemorativa em relação ao mês especial que a gente está iniciando em agosto, né? A gente está aí no começo de agosto e é o mês da primeira infância. Não sei se vocês sabem disso, não sei se vocês já ouviram falar, mas assim como nós já trouxemos a temática do Dia Mundial do Brincar aqui há um tempo atrás, essas datas, elas nos ajudam a pensar, nos ajudam a nos aproximar daquilo que é o mais importante para nós, que são as crianças e são as infâncias. Então, se você ainda não conhece, procure se informar. Estamos no mês da primeira infância e hoje a gente vai conversar aqui sobre uma temática importantíssima e sustentadora para que a gente cuide de forma compartilhada das nossas crianças, né? Vamos conversar aqui com famílias, com educadores, com gestores escolares. E o tema escolhido para hoje é o que há por trás de uma gestão pedagógica, de uma gestão escolar com propósito. Então, a gestão escolar, pensar, né, nesse contexto da escola, não é tarefa fácil. Muitas pessoas que estão do outro lado imaginam que gerenciar uma escola, né, apesar dos grandes desafios, passa por questões burocráticas, por questões de respeitar cronogramas, estar atento ao que dizem as normativas, as diretrizes de educação. Mas tem muito mais que a gente vai descobrir hoje. O que tem por trás dessa gestão escolar? E para isso a gente tem o privilégio de receber aqui duas convidadas muito especiais que eu tive o grande prazer de conhecer esse ano e estreitar laços. E é para isso, né, que a Brincaê serve também, para a gente estreitar laços, fazer redes. E elas vão trazer com muita coragem, com muita sensibilidade, com muito afeto, Renata Pichetti, Franciele Lourenço, que são pedagogas, pesquisadoras e gestoras escolares comprometidas em transformar a educação desde a primeira infância. Meninas, sejam bem-vindas. Agradeço de coração o aceite de vocês por estarem aqui. E eu quero que vocês comecem se apresentando para quem está nos ouvindo, contando que adultas são vocês na relação com as infâncias. Obrigada, Dani. A gente que agradece o convite. Estamos muito felizes de estar aqui também. E eu pensei bastante sobre essa tua pergunta. E hoje eu vejo que eu sou uma adulta, uma educadora, acima de tudo, mas uma adulta em constante ressignificação. Acho que essa palavra que mais me representa na infância, nessa minha trajetória, né? São 15 anos dedicados à educação infantil. Comecei a minha trajetória no Kids, junto com a Renata. E a gente vem construindo isso e ressignificar tem sido o papel diário da minha prática. Olhar para essas crianças, olhar para esses educadores, agora mais na gestão, esse olhar mais amplo. Tive o privilégio de iniciar como auxiliar, depois professor, então também estive no chão da escola por muito tempo. Eu acho que isso faz toda a diferença também para a gente ressignificar o que é uma gestão com propósito. Ai, que bonito. Essa palavra ressignificar é uma palavra que nossa, atravessa a gente, assim, né? E nesse universo da educação, eu acho que é um constante, né? São constantes ressignificações, porque a gente está sendo atravessada todos os dias, né? Por famílias, por crianças, principalmente, por educadores que estão com a gente, por pessoas que a gente conhece desse mundo da educação, né? Então, que prazer e que bonito saber um pouquinho dessa tua... desse teu encantamento, desse teu entendimento, né, da tua relação com as infâncias. E você? Conta pra gente, Bom Rê. dia, obrigada pelo convite. A gente está realmente muito feliz de estar aqui. Eu e a Fran juntas nesse caminho aí, nesse percurso também de formações e, né, crescendo juntas fora da escola também, né? Não separado, né? Mas
nesses outros movimentos. Então, muito obrigada por estar aqui. Foi um prazer te conhecer esse ano, né? Ver que a gente tem muito o que tecer nessa rede ainda. Verdade. Eu, com relação às infâncias, eu pensei também... Não pensei muito porque eu acho que, para mim, é muito simples, assim, porque eu não consigo me ver sem ter a infância, né, no meu nome, digamos. Esses dias a gente fez aniversário, comemorou 23 anos de escola. Uau. E eu pensei, meu Deus, mais da metade da minha vida eu vivo isso, né? Eu vivo esse universo. Então, isso que você falou, é uma constante ressignificação. Eu vivo isso desde que eu era pequena, né? Então, minha mãe psicóloga, a infância sempre fez parte. Eu sempre fui aquela que, adora criança, tá sempre no meio. E o sonho de ser mãe. Então, sou mãe de 3, podia ter mais. Todo mundo fala, como é que você consegue? Eu também não sei, mas é bom demais. Então, a infância, para mim, é isso. É o colorido da vida, é o que faz a gente ter motivação para fazer diferente, para ser diferente. E tendo esse privilégio de estar dentro da escola, de ter uma parcela dessas crianças, porque a gente sabe que é só uma parcela muito pequena, mas que a gente pode transformar essa infância num momento muito feliz não na palavra rasa, né, de ser feliz, mas uma infância saudável, com propósito, com significado. Então, é isso que me move e me motiva, né? Então, falei bastante já, mas é que a infância é isso, né? E traz muita coisa boa, sempre muito positivo. Então, eu penso muito o quanto a gente realmente pode fazer a diferença, o quanto o mundo precisa de infâncias felizes para que a gente tenha futuros promissores e, enfim. Sim. E você diz, né, que assumir esse lugar de estar em contato com a infância, mesmo nesse recorte pequeno, né, do número de alunos possível de estar dentro da tua escola, dos filhos, né, das pessoas que a gente se relaciona, né, então acaba sendo um número restrito se a gente pensar nas múltiplas infâncias, inclusive, que a gente tem, né, pela frente. Mas nesse pequeno é que a gente começa, né, nesse pequeno é que a gente faz a diferença e vai tecendo caminhos, né, de como fazer isso reverberar a ponto de promover essa transformação social que é a base, né, da educação. Não ficar só ali, né? Exato, de que maneira, né, isso vai tocando, né, vai indo de maneira muito sutil, né, muitas vezes, né, mas que a gente consegue avançar. E aí, pensando nisso, meninas, queria entrar nesse assunto, né, da gestão, que vocês colocam, né, a gestão como sendo essa costura invisível, né? Achei isso tão bonito, tão poético. E essa costura invisível entre pessoas, né? Porque é muito fácil a gente pensar em gestão do ponto de vista burocrático, vou colocar entre aspas aqui, né? Mas a gente, estando nesse lugar, né? Vocês estando nesse lugar, a gente tá o tempo todo fazendo a gestão de pessoas, né? E é uma costura invisível, como vocês colocam, né? Entre sentimentos, desafios, né? Então, é uma mistura de coisas, né? E aí, eu queria perguntar, então, para vocês, o que dói na gestão escolar? O que é difícil, né? O que às vezes as pessoas de fora não têm noção, assim, né, da potência de tudo isso, dos grandes desafios que são estar, né, na gestão de uma escola, e também o que impulsiona vocês a continuar, mesmo com, né, esse mundo de desafios que a gente enfrenta todos os dias. Sim. Acho que você já falou aí na sua frase, né, o mundo é a maior dor hoje, tudo que a gente vem vivendo no mundo traz essas dores, não só para a gestão pedagógica, mas acho que para qualquer profissão hoje, né? A gente estava até conversando um pouco sobre isso. São muitos empecilhos que nos fazem, às vezes, se apegar nessa dor. A própria nova geração, que é tão relutante com algumas coisas, e a gente precisa se desconstruir, se ressignificar muito para entender, para conseguir se aproximar, para conseguir fazer essa gestão humanizada, que é o que a gente busca nessas relações, sair só dessa questão burocrática que você falou, dos processos, porque eles precisam existir também. Sim. Senão não funcionam as coisas.
Mas acho que costurar tudo isso com essa questão humanizada é o mais desafiador mesmo, é o que mais dói. Porque a gente se frustra, a gente cria expectativas. Às vezes a gente quer que as pessoas pensem como a gente, que sejam como a gente. E a gente não vai conseguir isso com ninguém, né? Somos seres únicos. Então, acho que para mim, assim, uma das maiores dores é isso. Mas eu gosto de pensar que é uma dor que já vem com um motivador em seguida, né? Aquela dose ali que vai te dar aquele impulso. Porque, como eu falei aqui, eu tive o privilégio de também estar no outro lado, que não era da gestão. Uhum. Então, hoje eu vejo que a minha gestão como coordenadora pedagógica consegue ir para um caminho que realmente faz essa conexão dos dois lados. Porque eu entendo dos dois lados, né? Eu sei as dores também dos educadores que estão lá no chão no dia a dia, que estão ali vivendo a realidade, que pra gente, às vezes, é um olhar diferente, porque a gente tá de fora. Uhum. Então, eu consigo me colocar no lugar, ter essa empatia. E é isso que me motiva também a continuar. Porque eu também já precisei, porque eu também já estive do outro lado. Tá? Então, pra mim, isso hoje é um dos maiores motivadores. Então, uma dor que se mistura com um motivador o tempo todo. E a gente vem num movimento justamente tentando entender que as dores, elas existem. Não tem como a gente fugir delas, seja no profissional, seja no pessoal. Mas o que faz mais a gente sair de casa todos os dias e acreditar são as crianças, é a infância, né? É isso que faz a gente transcender essas relações e deixar que essas dores vão sendo amenizadas quando a gente chega na escola e vê uma criança e olha ela brincando e olha ela naquela beleza que é tão ingênua, tão pura, né? E aí vem aquele sorriso, aquele abraço. Então, isso faz toda a diferença. Sim, pelas crianças, Pelas né? crianças. Pelas infâncias, sempre. E eu fico pensando, né? O quanto a gente tem avançado nos últimos anos em termos de entendimento de como oportunizar para as crianças movimentos diferentes de estarem no espaço escolar, né? Para que elas possam ser vistas na sua inteireza, que elas possam ser vistas nas suas diferentes linguagens, né? Então, isso tem sido um movimento bonito que tem acontecido na educação, ainda muito a avançar, mas é reconhecido, né? A gente consegue enxergar como cada vez mais educadores, né? E pessoas que pensam, né? A educação tem podido pesquisar mesmo sobre isso e nos ajudar a entender melhor as múltiplas linguagens das infâncias, né? As possibilidades que elas têm de nos mostrarem coisas que muitas vezes a gente imaginou que vinha só do adulto para a criança, né? Então, ela consegue hoje, a gente consegue entender o quanto elas têm para nos mostrar, para nos ensinar e para nos dar norte, né? Para seguir caminhos. E aí, eu fico pensando o quanto a gente avançou nisso, mas talvez pensar em como fazer essa transposição também para o universo dos educadores, né? Porque quando eu converso com coordenadores, né? Faço minhas andanças por aí, eu vejo, né, que os coordenadores, as pessoas da gestão, estão muito sempre preocupadas com a ponta, que são as crianças, né? As crianças são a prioridade, mas ao mesmo tempo tem uma prioridade intermediária, que é o cuidado dos educadores, né? E de que maneira que vocês conseguem enxergar a possibilidade de transpor esse entendimento, o mesmo entendimento que a gente tem em relação às crianças, né? De que elas precisam ser autoras dos seus processos, de que elas podem... que é bonito elas viverem os percursos a partir dos desejos que vêm dentro delas e as professoras também poderem viver essas oportunidades, né? Porque eu fico pensando, é muito difícil uma professora poder oferecer, né, para suas crianças... uma visão de educação, sendo que numa gestão em que ela não é possibilitada de agir com autoria, né, de agir a partir dos seus propósitos, construir os seus propósitos também, não é um caminho favorável para ela, né? E eu vejo que vocês têm feito esse movimento diferente, né, de poder... reservar um lugar especial para os educadores para que haja essa consistência, né? É uma consistência no mundo da educação, né? A gente está construindo seres humanos críticos, a gente está construindo seres humanos que são transformadores do mundo, e não são só as crianças, são os educadores também. Então, como que vocês veem, né, esse desafio de formar e cuidar
dessa equipe, ao mesmo tempo que vocês precisam sustentar outras demandas, né? Mas nesse caminho em que os educadores se tornem esses protagonistas também, junto com as crianças. Eu acho que dentro do que você falou, é muito você enxergar que eles estão ali, né? Não é uma coisa, como você falou, a criança é prioridade. Não tem como a gente separar. E pensando dentro de uma pedagogia participativa, você entende que todo mundo está nesse mesmo lugar. A família, os educadores, as crianças. Então, não adianta a gente falar que, não, a família está entrando demais ali, está falando coisas... Vão escutar. Pode ser que não tenha sentido para nossa prática, ok, mas ela também faz parte dessa rede, né? E o educador, a gente precisa enxergar, como você falou, é exatamente o que você falou ali, ele tem que ter esse mesmo olhar individualizado, ele tem que ter a mesma segurança de ser autônomo, ele precisa desse espaço, desse ambiente que permita isso, ele precisa de gestores que vão apoiar, que vão olhar e vão escutar as individualidades. O que eu preciso, né, me formar mais, desenvolver mais, em que área que eu preciso desenvolver mais. Então, e entender que também, igual as crianças, cada um tem suas múltiplas linguagens. Perfeito. Então, não é do mesmo jeito que eu vou falar com toda a equipe. Claro, tem momentos coletivos, tem informações que, né, com o conjunto, mas se eu não tiver esse olhar de pegar na mão daquela pessoa ali e falar, opa, ela tá nesse momento, eu preciso trazer ela para perto, eu preciso entender melhor como que ela tá enxergando essa infância, como que ela tá enxergando essa autonomia da criança, porque se ela não tiver com esse, né, ressignificado também, se ela não tiver com essa visão de que a criança pode ser protagonista, que ela não é a detentora do conhecimento, enfim, né, tudo que a gente sabe dentro das pedagogias participativas, a gente não vai conseguir essa formação e não vai conseguir que tenha essa coerência no que se faz, no que se fala, né, no desenho de uma proposta pedagógica de móveis maravilhosos, de tudo, né? As coisas não vão conversar, né? Não vai ser contínuo, não vai ter essa continuidade do pensamento nem da criança nem do adulto. Sim. Né? E a gente acredita muito no desenvolvimento também pessoal, né? Não só no profissional enquanto educador, não só trazer esse papel pedagógico do educador, mas também entender quem que é esse educador que está ali, como que ele é lá fora, quais são os sonhos, quais são o que ele deseja, tanto no âmbito profissional quanto pessoal. Conhecer, costurar isso com o profissional é muito importante. Esse individual, como a Rê falou, saber como falar com cada um. Como eu vou precisar trazer uma linguagem escrita, para o outro eu posso trazer uma linguagem mais oral, para o outro eu vou trazer uma linguagem artística, e a gente vai se conectando, né? Precisa existir essa conexão. Então, como caminham juntos educadores, crianças e famílias, e com cada um a gente precisa criar essa conexão e essa relação. E realmente é bem desafiador colocar tudo isso na nossa rotina, que também tem o cotidiano dos imprevistos, tem a parte burocrática que a gente não consegue fugir, né? Sim. Que ela é essencial também. Mas esse cuidado a gente tem muito de ter um olhar muito individual também para esses educadores. E, né, pensando nesse lado mesmo humanizado, você acompanha a gente, então a gente costuma fazer mesmo momentos preciosos para a nossa equipe, para os nossos educadores, com atenção a todos os detalhes, né, desde aquele espaço organizado, arrumadinho, aquele cheirinho, aquela coisa que vai acolher mesmo, porque a gente acredita que é isso, é saber que se importaram também com eles, né? E a gente tem vivido, né, situações reais, né, ao nosso entorno, de adoecimento dos professores, né? Tem sido delicado, né, acompanhar isso e viver isso de perto, né? Porque a gente está convivendo com pares, né, o tempo todo, ouvindo histórias, sabendo, né, de situações em que acontecem, né, excessos, né? Os professores têm chegado, né, a esse lugar Sobrecarga, de né? sobrecarga de trabalho, exatamente. Né? E poder oferecer esse outro jeito, né, de trabalho para o educador, porque acho que foi se criando uma cultura também, né, dessa sobrecarga, né, para os educadores e para os professores. Eles, muitos deles fazem duplas jornadas de trabalho, né, vão
em busca, né, até pensando na questão da valorização financeira, Sim, né, do profissional. É uma profissão Necessidade, desvalorizada, né, financeiramente. Então, isso acaba acarretando, né, esses excessos, essas sobrecargas, e a gente tem acompanhado aqui em Curitiba mesmo, né, situações de pessoas que chegaram aos seus limites mesmo, né? E poder oferecer, né, para quem está na escuta aqui com a gente, esse outro lado de uma outra possibilidade, né, de trabalho com os profissionais de maneira que eles sejam vistos, né, nesse ser integral, né, cuidando desse apoio profissional e também entendendo-os como gente, né, são gente como a gente, né. Faz com que a gente acredite, né, ainda mais, né, nas possibilidades da educação. Mas então, até, só cortando aí, certeza, enquanto fica à você vontade. falou, eu fiquei pensando o quanto é importante também trazer a família para perto para que ela enxergue isso, né? Que esse profissional é um ser humano, que esse profissional não que tenha vida fora. Claro, ele tem a vida fora dali, mas como que ele está lidando com isso? Essa pressão, às vezes, que uma turma inteira está falando que o copo amarelo está amassado. Como que ele lida com essa pressão toda, né? Então, vem de todos os lados, né? Dessa necessidade urgente de estudar mais, porque eu acho que isso também aconteceu muito na profissão, de que o professor meio que fazia faculdade e parava, ok, né? Não precisava continuar, né? tanto, né? E hoje a gente vê que, graças a Deus, isso, estamos nesse movimento muito grande de formação contínua e, né, buscando mais. Então, é uma pressão de todos os lados. Então, a família tem que entender isso também. Então, a gente faz muito movimento lá na escola para que a família esteja desse outro lado, que ela enxergue como a gente enxerga, para que todo mundo tenha esse olhar mais humano mesmo, né? Sim, sim. É uma comunidade escolar, né? Então, família, escola, e dentro da escola, né, os diferentes educadores que estão dentro da escola, né, porque todos somos educadores dentro da escola, né, desde as pessoas que desenvolvem trabalhos na área administrativa, né, nas áreas que sustentam o funcionamento de uma escola, né, somos todos, né, de certa maneira, educadores, né, das infâncias. E isso que, de todos serem educadores, também é algo que vem transformando as pessoas que estão dentro da escola, porque infelizmente, ainda tem muitas escolas e muitas pessoas mesmo que pensam que educador é só o professor que se formou, que fez faculdade, né? Então, quando você traz a tua equipe para olhar para isso e se enxergar como educador, a importância do papel que ele tem lá dentro também faz muita diferença. E a gente procura fazer isso com todos, né? Como a Rê falou, temos momentos que é para o coletivo, para que todas as pessoas que estão ali dentro da escola se enxerguem como educador e quanto o seu papel é importante e fundamental para que essa infância seja realmente significativa, né? Sim. Então, a gente está aqui ao vivo na Habla FM, recebendo algumas perguntas de quem está nos ouvindo. Já quero agradecer de antemão e já vou aqui repassando também essas dúvidas, essas curiosidades que vocês têm trazido aqui para as nossas convidadas. E eu quero começar com uma pergunta do João, de Belo Horizonte, e ele está perguntando quais estratégias vocês usam para lidar com famílias que têm visões muito diferentes sobre educação e infância, né? Porque hoje a educação, né, se tornou também um mercado, né? Então, existem muitas opções, existem muitos movimentos de marketing, né, para vender as suas escolas. E as famílias não são especialistas em educação, né? As famílias, elas buscam um lugar para que os seus filhos estejam baseadas em diferentes elementos da sua vida, da sua cultura, né? Do seu jeito de ser. E aí, quando elas buscam as escolas, eu imagino que se tenha todo um traquejo, né, de afinamento de discursos até, né, para que as famílias sintam, né, acolhidas e entendam, né, uma outra perspectiva de educação. E até daqui a pouquinho eu vou querer que vocês contem para quem está nos ouvindo sobre pedagogias participativas, porque aqui a gente nunca falou sobre esse termo. Olha. Então, eu vou perguntar daqui a pouquinho para vocês sobre isso. Mas assim, quando, né, as famílias chegam à escola e de repente têm visões muito diferentes sobre educação e infância, como que vocês enxergam isso? De que maneira é possível lidar com isso, né, para promover esse desenvolvimento nosso, né, pessoal mesmo, de quem está querendo buscar um lugar de qualidade, né, para o seu filho. Eu diria que antes da gente pensar lá na frente, a gente tem que prever isso, né? Então, como que eu vou prever isso? Eu vou
no momento de eu apresentar a minha escola, eu tenho que tentar mostrar qual que é a essência da minha escola. Claro que cliente é importante, a gente, né, quer aluno, enfim, mas não adianta eu ter famílias ali dentro que não estão alinhadas com Os nossos valores, com a nossa proposta. Claro que vão existir dúvidas no meio, às vezes a família cria uma expectativa e não era bem aquilo, claro. Mas acho que o primeiro ponto é esse, você ter a segurança de mostrar quem você realmente é, para que aquela família já entre nessa escola entendendo como que ela funciona. Então, é um processo, adaptação, tudo, né? Tudo vai acontecer com o tempo. Não existe um casamento que dê certo já de início, né? A construção dessa relação nova ali, né? Sim. Então, eu diria que esse é o primeiro ponto. Mas, como eu falei, claro que depois muitas famílias podem questionar e questionar as propostas da escola. E daí entra nisso, né? Vamos chamar essa família para perto, vamos conversar, entender o que ela está esperando da gente. E nesse momento, eu acho que a gente tem que ser muito firme, né? E seguro do que a gente realmente acredita. Porque é muito, muito fácil você cair nessa de... ai, meu Deus, vou perder o aluno. Ai... E a gente não quer, óbvio, né? Primeiro pela criança, que a gente se apega, em 2 dias a gente já não quer, né? E segundo, porque precisamos das matrículas também, né? Não adianta eu falar que não, porque eu tô mentindo. Então, a gente quer que as famílias estejam alinhadas, a gente quer que a escola flua, né? E para que isso aconteça, a gente tem que ter esse diálogo muito, muito claro. E passar essa segurança para, a gente faz dessa forma. Claro que a gente pode tentar adaptar isso ou aquilo, porque eu sempre falei muito para as famílias o quanto a escola cresceu nesses anos em função do que as famílias também nos trouxeram. Então, não é, é isso, é quadradinho, acabou. Não, vamos escutar, vamos junto pensar, será que é possível? Então, a gente sempre vai alinhando junto para tentar fazer o melhor para todos, principalmente, né, para as crianças. E pensando em estratégias, eu diria hoje que além desse acompanhamento muito contínuo com as famílias, então a gente faz reunião, sei lá, muitas reuniões, né? Qualquer momento que a família quer falar com a gente ou que a gente sente necessidade, a gente tá ali e não tem que marcar com muita antecedência, estamos sempre disponíveis. E documentação também, né? A gente documenta diariamente tudo que a gente faz, os processos que as crianças vivem na escola e a gente mostra isso para as famílias, né? Traz eles para olharem isso. Eu atendi uma família recente que vieram de fora, de outra cidade, e só conheciam inicialmente a escola pelo Instagram. E aí, quando eles chegaram, eu conversando com eles, eu abri a documentação da escola e fui contando sobre esses processos. E isso vai trazendo um leque para a família que ela não tem essa visão, ela não entende a nossa linguagem, né? E por mais que a gente tente colocar ali em palavras mais fáceis, mas é só nesse diálogo, nesse estar junto mesmo, para a gente ir tecendo isso, essa confiança. E depois que sentaram ali, que a gente conversou, e aí é um dia que a gente fica, sei lá, 2, 3 horas com essa família ali para falar, para mostrar o porquê que isso é importante, por que é significativo, por que a gente tem uma cozinha de lama na escola, né? Qual que é o propósito disso? Não é só para vender a escola, a gente tem um propósito específico para as crianças, pensando em cada criança. Então, quando a gente começa a trazer isso, que entra nessa formação, em formar essas famílias também, né? A gente precisa fazer esse papel de formar essas famílias. Não adianta querer que eles saibam, que eles nos entendam se a gente não falar. A Rê usa muito essa palavra, não é óbvio, nada é óbvio. Pra gente é óbvio, mas pra eles não é, né? Sim. É um outro universo, né? Cada família vive o seu contexto, né, de trabalho, tá imerso em cursos, assim como a gente tá na educação, eles estão imersos em cursos das suas áreas, né? Então, realmente é um universo novo, né? E para nós que estamos mergulhadas todos os dias nisso, né? Parece simples, parece o básico, né? E como assim preciso dizer? Sim, é necessário dizer, né? Porque tudo é feito nessa base de construção, né? É um tijolinho de cada vez. Às vezes a gente tem que voltar um passo, né? Atrás, né? Para reconstruir tudo isso. E só mais uma coisa que eu lembrei que também a gente entra como uma estratégia, pensando na pergunta ali que foi bem sobre estratégia.
a gente é muito atenta aos sinais das famílias, né? Então, a gente faz muito esse acompanhamento no portão, na chegada das crianças, na saída, esse diálogo, essa comunicação constante. E até a Rê é especialista nisso, né? Ela é psicóloga também, então acho que contribui. Então, às vezes, aquela família que chegou um pouquinho diferente, ela já fala, acho que você podia chamar aquela mãe para conversar, né? Às vezes não tem nada a ver com a escola, mas é esse acolhimento. Vem cá, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Aí, às vezes, a gente consegue já entender ali o que tá acontecendo. Às vezes, tem a ver com a escola e tava meio assim. Então, essa leitura, eu acho que antecipada também facilita bastante para que a gente traga eles pro processo, né? Nossa, e para vocês conseguirem desenvolver isso, tem que estar com uma sensibilidade, né, muito apurada, né? Porque imerso em todas as outras demandas, né? Ter isso como prioridade, né, das relações, realmente é um diferencial, porque seria muito mais fácil, né, em vez de estar na entrada das crianças na escola, né, na abertura do portão da escola, tá lá dentro do escritório resolvendo as demandas, porque sempre tem demanda, né? Sempre tem um documento para enviar, um relatório para corrigir, né? Contas para serem prestadas, né? E aí a gente pensar esse outro viés, né, da gestão que muitas vezes fica escondidinha e as famílias não conseguem perceber, né? Que isso tem a ver com a sutileza do olhar. Isso é um diferencial também, né? Que as famílias podem entender nas escolhas que elas vão fazer das escolas que elas, né, que elas estão, né? A que ponto, né, chega a sensibilidade dos profissionais que estão me atendendo a conseguirem perceber um mal-estar, né? Um mal-estar que às vezes está num sorriso diferente na hora que chegou, né? Às vezes não cumprimentou você e no primeiro... Nossa, né? Deve ter acontecido algum problema, mas não deve ser comigo, né? No primeiro momento a gente pode imaginar isso, mas depois quando você para pensar, poxa, será mesmo que não tem como a escola também... poder ser um lugar, né, dessa rede de apoio para as famílias, né? Então, é desse lugar da sensibilidade. Eu acho que isso também vale para as famílias nessa relação com a escola, né? De entenderem e de se aprimorarem também nessas sensibilidades, né? De escutar, às vezes, o olhar da professora, né? O sorriso ou uma cara diferente da professora naquele dia, né? Porque é uma troca de relações, né? Relações humanas. E a gente... às vezes, muito aqui, né, conectado às telas, a gente perde essa sensibilidade da expressão do outro, né, do que o corpo do outro está dizendo, de uma palavra de gentileza, né, um bom dia, um boa tarde, um até amanhã, faz toda a diferença na relação, né, entre as famílias e as escolas que estão ali cotidianamente se encontrando, né? Encontram muito mais o professor do filho, muitas vezes, do que a própria mãe, né? Eu vejo muito mais a professora da minha filha do que a minha mãe, exatamente. né? Então, essa construção, assim. Então, é bonito a gente poder tecer e pensar, né? Sobre essa vertente, esse lugar, né? Da gestão. Vou continuar aqui com as perguntas, porque estão chegando muitas, meninas. Que bom. Tem uma pergunta da Maria Eduarda, de São Paulo, que ela é mais direcionada, talvez, a você, Rê. Não sei, mas eu vou perguntar. Como é que é possível equilibrar demandas comerciais de uma escola privada com os valores pedagógicos autênticos, né? E falo para você porque você é a proprietária de uma escola, né? E como que é isso no dia a dia? Assim, eu também, né, quero saber, fico curiosa, porque eu não tenho uma escola, né? Sempre trabalhei em escolas como funcionária, mas como é que é ter uma escola e ter que lidar com... você ter segurança nesses valores autênticos da tua escola e, ao mesmo tempo, equilibrar para fecharem as contas no final do mês, né? E como não transformar também a essência da tua escola numa venda de marketing, né? Porque eu acho que isso deve ser questões cotidianas para você. Obrigada pela pergunta, né? Realmente é muito difícil você separar as coisas, né? Eu sempre coloco para todo mundo o quanto é importante a gente ver a escola como uma empresa mesmo. Porque parece que é errado falar isso. Ah, não, a escola não é uma empresa. É uma empresa, eu preciso entender que é uma empresa. Ela precisa sobreviver, ela precisa fechar as contas, né? E como aliar isso ao nosso desejo. Porque o nosso desejo também, muitas vezes, é colocar mais pessoas, é mudar tudo de uma vez. E a gente tem que equilibrar isso. E acho que uma coisa que nos ajuda muito é ter pessoas, né, nossos braços direitos, tem a Fran, que é a coordenadora dos menores,
a Carla e a Valesca, que são coordenadoras lá também, pessoas que estão há muito tempo com a gente, né, tanto na escola como na gestão, que fazem esse movimento também de estudar junto as possibilidades de mudança. Então, assim, tem que mudar tal coisa porque tá na moda, porque... Peraí, vamos lá, vamos sentar, vamos estudar. O que faz sentido pra gente? O que faz sentido para as nossas famílias? Não, mas tá todo mundo fazendo. E aí? Sabe o que a gente vai fazer? Vamos voltar, vamos pensar na essência. E você vai construindo isso com muita propriedade, né? Então, claro, a escola também surgiu com a minha mãe, que tem muita experiência, tanto em educação como, né, em psicologia. Então, eu cresci ao lado dela, sou totalmente inspirada por ela, né? E aprendi muito. Então, a gente foi construindo esse nome, né, essa marca, digamos, com muita transparência, muita segurança e fazendo tudo com muita calma. Então, nunca uma mudança muito radical, sempre pensando nas famílias, sempre pensando o que faz sentido realmente para aquilo que a gente acredita. Mas, às vezes, é difícil, né? Você olha no Instagram, hoje em dia, principalmente, que tá aí, né? Você abre o Instagram... Aparece 1 milhão de tipos de escolas e propostas e você quer beber de todas essas fontes e você daí não sabe né, até onde ir, o que fazer. Então, realmente é difícil. Então, respira, pensa, olha o que você está fazendo, olha o que faz sentido. Tenta. Eu acho que a gente também tem esse lugar de, vamos fazer um experimento, né? Não pensando que as crianças são um experimento, mas vamos mudar um pouquinho aqui para ver como que é, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. E aos poucos a gente vai mudando. Então, né, há 23 anos, quanta coisa mudou. Né? Como eu falei, a gente aprende com as famílias, mas também aprende estudando, também aprende indo em outras escolas. E eu sempre pensei nesse outro lado que eu falei da empresa. Então, estudar sobre marketing, estudar sobre gestão, estudar sobre rede social. Então, não paro só na escola, não dá para parar ali. Eu tenho que ter essa visão do todo, né? Seja financeira. Então, eu sempre brinco com as minhas que eu tenho as gavetinhas, minhas gavetas. Então, tem a gaveta do financeiro, a gaveta da inclusão, a gaveta da sustentabilidade, e todas as gavetas têm que conversar. Então, eu preciso entrar em todas elas. Não posso simplesmente fechar essa aqui e deixar para depois. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o marketing, a gestão financeira faz parte disso também. Né? Então, eu acho que ter essa visão já ajuda muito. Você entender que você precisa, sim, entender de tudo. Eu preciso patrocinar um post do Instagram, eu preciso entender sobre isso também. Né? Porque é ali que vai começar a vir mais aluno, pode ser. Aí eu vou conseguir sustentar o que eu quero, mostrando no Instagram como é a minha proposta pedagógica. Então, tudo está ligado, né? A gente não consegue dissociar. Isso aqui, deixa lá com a agência do marketing, então. Pode até deixar, mas o resultado vai ser outro, né? Sim. No final, tudo tem que passar pela gestão, que está ali vivendo a escola. E né? essa costura invisível que a gente falou desde o começo, né? Porque tudo tá costuradinho. Não dá pra gente deixar, deixa isso aqui para depois, ou enfim, né? A gente tenta, às vezes, te enganar, né? Nós, as coordenadoras, sempre falam, vamos deixar isso pra Renata, né? Mas aí, quando a gente vê, a gente tá ali, porque não tem como mesmo separar. Sim. Eu acho bem bonito, assim, quando vocês colocam sobre essa firmeza no propósito, assim, né? Em diferentes contextos, seja para estar junto com uma família, para conduzir a formação dos professores, para fazer a venda, né, dos princípios dessa escola. Então, firmar-se num propósito, né, saber qual é essa essência, né, eu tô vendo que é uma jornada de muitos anos, né, de 20 e poucos anos, né, que essa escola, e que a tua equipe também, né, Rê, junto com a Fran e as outras meninas da equipe foram construindo, né, então nada é de um dia para o outro. Né? E aí vocês foram se construindo nesse percurso, firmando esse propósito, se encontrando talvez nesse lugar de fazer acontecer uma pedagogia participativa na tua escola, né? E no dia a dia de vocês. Mas eu queria que vocês contassem mais para quem está nos escutando o que significa isso. Porque eu acho que essa é mais uma das linguagens que a gente acha que todo mundo sabe, né? Porque tanto se fala hoje, né, em pedagogias participativas, que são, né, um contraponto aí às pedagogias transmissivas. Mas o que é isso, né? Que escolha foi essa e no que vocês se pautam, né? E aí também já vou amarrar com uma outra pergunta que chegou aqui. Aonde estão as inspirações de vocês, né?
de trazer essa essência baseada nas pedagogias participativas de outros lugares do mundo, né? Que essas buscas constantes que vocês fazem de formação mesmo, né? Sim. Eu acho que, pensando na nossa trajetória, nesses 15 anos que eu tô no Kids, minha experiência toda de escola foi no Kids. Então, quando eu cheguei, me deparei com uma escola já muito inovadora, uma escola que nunca teve material didático, que nunca teve uma caixa fechada, né? As caixinhas aí são só na cabeça da Rê mesmo, só para uso dela. Mas a escola sempre foi uma escola muito à frente de tudo que eu já tinha visto, apesar de não ter experiência em escola. E essa transformação que nunca para, né? A gente brinca que a Rê, meu Deus, a Rê tem muitas ideias, mas isso que nos motiva a ir atrás. E essa questão das pedagogias participativas, eu, sinceramente, já via muito acontecer isso. Talvez só não se falava tanto. Né? Mas sempre foi uma escola que buscou que a família estivesse junto, que os educadores estivessem junto, que estivesse alinhado criança, família, educadores do mesmo propósito, fazendo a escola juntos. Então, eu já via isso acontecer muito antes da gente falar mais sobre, né? Claro que no decorrer aí dos anos a gente foi se sustentando mais, se firmando mais, buscando, pesquisando, entendendo o que mais combina com o que a gente acredita, quais são os valores da escola. E as viagens que a gente faz para visitar outras escolas, eu, particularmente, fui só para São Paulo e agora a gente vai para a Argentina juntas, agora em setembro. Mas a Rê fez outras viagens que vão repertoriando também, né? Para a gente entender o que faz sentido dentro do que a gente quer enquanto escola hoje. Mas uma escola participativa, na nossa visão, é uma escola onde está todo mundo fazendo pelo mesmo propósito, ou seja, todo mundo pelas crianças. Não existe a família sabe menos, esse educador sabe menos. Eles estão, às vezes, em níveis diferentes de aprendizado ou até níveis diferentes de conhecimento. E aí o papel da gestão de repertoriar cada um dentro do que precisa para chegar todo mundo nesse mesmo ritmo, né? Respeitando o tempo, porque chegar no mesmo ritmo também não quer dizer que tem que ser todos juntos. Então, para mim, assim, a escola participativa hoje é isso. Claro que a gente tem referenciais teóricos que embasam tudo isso, mas pensando na nossa escola, essa é a visão que eu tenho. Esse caminhar juntos num ritmo que respeite a individualidade de cada um, mas que todo mundo esteja pelo mesmo propósito. Alguma coisa para complementar, Rê? Conta das tuas viagens também. Eu acho que quando a gente conhece a abordagem de Reggio Emília, não tem como você não pensar que é maravilhoso, que você né, precisa disso, que você precisa trazer pelo menos um pouquinho da essência para a tua escola. Então, esse cuidado muito grande de entender que são culturas diferentes, enfim, que a gente não estamos em Reggio Emília, não estaremos, mas o que daquilo, né, daquela imensidão de relações a gente consegue fazer no nosso dia a dia. E quando eu estive lá, você vê muito isso, assim, o quanto a família realmente é um outro nível, né? A gente não está nem perto. A família se envolve muito mesmo, né? Até a gente vai, como a Fran falou, a gente vai agora para a Argentina. Lá também a gente vê muito essa participação da família nos projetos. E é um movimento que não depende só da escola, né? A gente faz convites, muitos convites, mas o convite às vezes né, o engajamento não é do jeito que a gente esperava, mas eu entendo que é uma construção mesmo, né, dessa cultura. Então, tanto a Reggio Emília quanto a Fabulinos, né, que é na Argentina, então a gente vê muito isso, muito presente. Então, é um desejo de querer mesmo fazer com que todo mundo faça parte de uma forma verdadeira, né? Porque muitas vezes a gente vê a família dentro da escola, mas não envolvida, né? Ela está dentro daquele ambiente, participando do que está acontecendo, mas não envolvida, trazendo sugestões e palpites e ideias ou críticas, porque isso também é super importante, né? Quando a gente abre as portas para essa participação, a gente tem que abrir a nossa mente e o nosso coração também, porque você tem que receber tudo com muita maturidade, porque vem coisas, né, no sentido de culturas, valores, que às vezes vão conflitar e você saber o que você vai fazer com essa informação que chegou, tanto da equipe quanto das famílias, porque cada um pensa diferente. Sim. Na mesma situação, você vai ter inúmeras
críticas, elogios, e daí o que você faz com isso, né? Eu sempre falo que a gente tem que cuidar muito com todo mundo tá dizendo, calma. Todo mundo quem? Vamos lá, vamos pensar. A nossa mãe já falava desde falava, pequena, né? Você não é todo todo mundo. E é verdade, porque a gente se dói muito quando vem uma crítica. É difícil para o ser humano ouvir uma crítica. Mas o quanto ela nos faz refletir, o quanto ela nos faz crescer. Então, a gente tem que ter essa cabeça, essa mente aberta realmente, porque para você ter essa participação das pessoas no teu dia a dia, né? É isso que eu falei, é uma maturidade Ter muito e sustentar, grande. né? Porque é muito fácil dizer que você tem 1, 2 vezes ali. Mas Uhum, sustentar isso cotidianamente é muito sem difícil. julgamento, Sem julgamento. porque também é difícil. Né? E é um papel que às vezes a gestão vai conseguir fazer, mas a equipe não, né? Então você trazer a equipe para olhar para isso, olhar para essa família sem esse julgamento, sem essa vontade de manter mais lá para fora do portão é difícil também, né? A gente tem um grupo muito bonito hoje na escola que se chama Relações, que surgiu já desse movimento participativo, onde a gente faz exatamente isso, traz as famílias para ter do nosso lado, né? Para eles enxergarem mais como a gente enxerga, para ouvir essas críticas, que até depois a gente foi percebendo que isso também foi diminuindo. Conforme eles vão entendendo o que a gente vive nessa escola, eles também vão acolhendo as nossas dores e se colocando no nosso papel também, né? Vai humanizando, né, as relações, né? E eles daí se tornam aliados até para fazer com que outras famílias acalmar, né, as outras famílias se sensibilizem também. Então vão sendo apaziguadores, né, das relações. Então, eu tenho esse grupo com algumas mães, né? Os pais também foram convidados, tá? Fique muito claro. Mas atualmente temos apenas mães. Eu e as meninas da coordenação. E daí eu também criei um outro grupo, que é o Escutativa, que são algumas pessoas da equipe também. Então, também voluntário, quem quis participar. Hoje a gente está em 7 pessoas só. Mas a gente se encontra uma vez por mês e conversa sobre coisas daí do lado deles, né? Só eu com eles. Então, tem sido muito, muito bom, assim, porque todo mundo tá tentando enxergar todos os lados, assim, né? E eu acho que isso que é importante, a gente entender que tá todo mundo do mesmo lado, todo mundo com o mesmo propósito, mas que todo mundo trabalha diferente, funciona diferente, enxerga diferente, tem papéis muito diferentes. Sim. E a busca, acho que não é pela unidade do pensamento, né? É de como construir essa diversidade que é a boniteza do mundo, né? O diverso, né? De como a gente, né, se tornar cada vez mais empático, né? Como se tornar cada vez mais possíveis de escutar o outro, né? Porque às vezes a gente tá falando, sem nem conseguir escutar o que o outro tá dizendo, mesmo num diálogo, né? Então, isso, eu vejo isso mais do que uma formação, assim, para o funcionamento da escola, né? Para facilitar ou para valorizar, né, o que se faz dentro de uma escola e de construir junto, né? Mas eu vejo isso como algo relacionado à formação humana, né? Porque o mundo tá carente disso. Sim. Tá carente de olhar olhos nos olhos, né? E conversar abertamente sobre um assunto, né? Porque hoje é tão mais fácil, porque, né, a gente tá por trás de uma tela, manda uma mensagem, tô brava com a professora, vou mandar uma mensagem no grupo para ver o que os outros pais sentiram disso, né? E aí falta, né, essa coragem, não digo nem a coragem de falar agressivamente, mas a coragem de se relacionar, né? Porque a gente tem que ter coragem todos os dias, né? Para olhar no olho de uma pessoa e poder dizer do que eu sinto, do lugar que eu tô falando, né? E o outro poder dizer do lugar dele. Então, né, vai se construindo aí algo que tem a ver com evolução humana, né? E a escola, né, é isso, né? A escola nada mais é que esse lugar em potencial, né? Para que a gente vá se transformando a cada dia. Eu vou puxar mais uma pergunta que vem de... Puxa vida... Aqui. Vem aqui de Curitiba mesmo. Marina Fernandes, aqui de Curitiba, e ela tá perguntando assim: que conselho dariam para os gestores que querem transformar as suas escolas, mas se sentem perdidos sobre por onde começar, né? Então, aqui é uma escola que, né, já vem se transformando há muito tempo, mas ainda tem escolas que talvez tenham esse desejo de começar por algum lugar. Como que é possível iniciar um processo de transformação, né, na pedagogia, mas nessa forma de
fazer uma gestão Fazer uma diferente. Eu acho que primeiro, para tranquilizar, a gente também passou por isso, Sim. né? Uhum. Como começar, por onde começar, porque Mesmo eu não falei, sendo uma escola a tradicional, gente nunca nunca fomos, foi. né? E mesmo assim foi essa mesma pergunta. Porque tem muitas coisas dentro dessas abordagens que envolvem a família no sentido do, não vão gostar, não vão aceitar, né? Então, tem esse cuidado. Então, a gente também se sentiu perdida em alguns momentos. Principalmente porque você começa a ver, como eu até falei no Instagram, né? Aparece tudo. Todas as escolas, e isso e aquilo, e curso disso, curso... Meu Deus, você quer fazer tudo, né? E realmente você não sabe para onde ir. Eu diria, né? Depois a Fran pode complementar, mas para começar um estudo, uma formação sobre concepção de infância. Uhum. Porque ali você consegue enxergar coisas, né? Enxergar com outros olhos o mesmo, né? Novas lentes para ver a infância, e consegue trazer a equipe para essa formação também. Não adianta só o gestor, né? Porque isso também a gente vê muito. Escolas que têm essa dificuldade na coordenação e na direção, às vezes, ou a direção vem com uma imposição muito grande. Então, a gente sabe que tem muitas escolas que têm muita dificuldade por isso também. Sim. Eu acho que esse primeiro passo da concepção de infância é para que você... Com isso, você já consegue enxergar assim a própria sala de aula e falar, nossa, isso aqui não faz mais sentido. Você começa a mudar o mobiliário, mudar a disposição das coisas. Por que o brinquedo está lá em cima, não posso colocar aqui embaixo? Então, pequenas coisas que com essa visão, né, com esse novo olhar, você já consegue mexer sem precisar fazer, vamos reformar a escola inteira. Né? Eu diria também que sair do seu lugar e olhar para o outro também ajuda muito, mas olhar com um olhar de quero aprender, mesmo se colocar nesse papel de ressignificar, como eu falei. O papel de uma criança quando olha uma coisa nova, Exatamente. né? De curiosidade, assim, e não né? olhar superficialmente, olhar com profundidade para aquilo. Acreditar que tudo precisa ser sustentado. Então, a gente não pode começar um monte de coisa sem estudar, sem se aprofundar, né? Então, esse foco, eu falo muito de foco dentro da minha gestão, porque, claro, somos uma equipe de gestão, mas cada uma tem o seu modo também de fazer essa gestão, né? E dentro do meu modo de gestão, eu busco muito por um foco. O que eu quero? Onde que eu quero chegar? Seja com essa educadora ou com esse grupo de educadores, seja com a escola toda, o que eu quero, né? Então, hoje eu tenho um plano de ação, tenho um plano formativo que vai me dar esse norte. Então, buscar esse foco, acho que faz toda a diferença. O que essa escola quer, né? O que ela quer transformar mesmo ali. Sim. Buscar por isso é para mim um dos passos principais. E desculpa só, o que a Fran falou me lembrou, que a gente fala muito também de você conhecer outras realidades, né? Então, o sair, né? Sair literalmente, vai em outra escola, ver funcionando. Porque também tem isso, nossa, mas como? Como que eles conseguem colocar pote de vidro ali nas outras? A gente também se perguntava isso. Como que vai deixar pote de vidro na estante ali na mão das crianças? Não dá. Vai quebrar o dia inteiro. E a gente colocou e nunca quebrou, sabe? Então, assim, ver isso na prática, ver isso acontecendo, perguntar realmente essas dúvidas, às vezes, que parecem bobas, mas que são necessárias para você entender se será que faz sentido? Será que eu consigo também? Será que é possível? Eu quero, não quero? Né? Quero me aprofundar, como a Fran falou. Então, acho que esse movimento de ir em outras escolas, conversar com outros educadores, para entender como é na prática, para que você possa ter mais segurança e daí entender por onde começar. Né? Sim. E quando a gente pensa em visitar outros lugares, conhecer outras realidades, às vezes a gente pensa em lugares muito distantes da gente, né? Gente, tem uma riqueza tão grande perto da gente mesmo, né? Sim, né? Às vezes a gente fica, puxa, porque escola tal? Claro, muito inspirador. Não conheço a Reggio Emilia, mas claro, quero conhecer na Itália, né? Com uma pedagogia muito... É uma experiência diferente, Exato, né? Mas né, se a gente olha para as nossas cidades, né? Tem pessoas aqui do Brasil todo nos escutando, né? E às vezes a gente fica olhando, o que tem lá em São Paulo, né? Porque é a cidade grande, é onde tudo acontece primeiro, né? Então vamos olhar para São Paulo. Legal quando é possível uma vez ou outra. Mas dentro da própria cidade, às vezes numa cidade vizinha, quando é uma cidade, né, muito pequena que não tem tantos pares de conversa, né? Enfim, é possível, né? E eu vejo isso aqui acontecendo
de um movimento que está sendo movido por vocês, assim, né? Dessa conexão, de fazer redes com essas pessoas que estão perto, né? Então, eu acho que valorizar, né, primeiro, o local, né? A cultura do lugar que nós estamos, porque como você já falou, né, é muito bonito tudo que tem, né, em Régio, né? Mas é uma cultura diferente. A construção dessa cidade se deu em torno de princípios e propósitos diferentes, né? Então, tem todo um sentido para aquele lugar, que pode ser diferente do sentido do nosso lugar, né? Da característica da nossa cidade, da característica do nosso bairro, né? E a escola, quando você faz nesse lugar onde ela está, nesse território que é dela, né? Ele vai acontecendo com mais verdade. Então, a gente olha para fora, olha para dentro para poder fazer essa combinação, né, do que é possível dentro de cada realidade. Mas poder estar perto de quem está ao nosso redor, eu acho que isso é fantástico, assim, né? E é isso que vocês têm promovido com percursos pedagógicos, né, aqui, como esse lugar de possibilidade de formação, né, para professores, ampliar esse olhar, né? Poder olhar sobre outras lentes, né? As infâncias e a gestão e outros percursos possíveis, né? E como é que vocês estão sentindo, assim, essa recepção, né, das pessoas quando vocês tentam promover, né, essa rede de conexões? O que vocês têm visto de pontos positivos, né, sobre esse movimento de fazer rede com quem está próximo de vocês? Ai, a gente tá muito feliz, né? A gente tá num momento, assim, que só agradecer por tanta parceria que a gente tem feito com a nossa rede. Mas é bem legal o que você falou, porque realmente, quando a gente começou esse processo de transformação, a gente precisou ir buscar um pouquinho lá em São Paulo e em outras fontes, porque não existia ainda muito esse movimento aqui, tão aberto assim, né? Porque aí a gente entende isso. As escolas são próximas, às vezes existe esse medo de perder aluno e de entregar o que você está fazendo. Então, foi um processo também de entender que o que é essa participação? Essa participação não está só dentro da tua escola, né? Uma educação participativa, ela envolve a comunidade toda. Então, hoje a gente já vê que esse movimento está se disseminando. A gente fica feliz de saber que a gente começou isso também. E a gente vê muitas escolas que estão fazendo esse movimento também. Mas tem sido muito gratificante, porque eu acho que além de abrir as portas da nossa escola, ter a oportunidade de visitar outras escolas, além de você entender o que faz sentido, o que é legal, qual é a realidade, você também olha com essa lente melhor para a sua escola, né? Poxa, a gente já faz tanta coisa boa aqui, porque às vezes a gente esquece de olhar para isso. É verdade. A gente só quer buscar outras coisas, né? Buscar o que tá lá no Instagram, o que é novidade, o que é. E o que a gente tá fazendo. Então, a gente passa a valorizar também mais o que a gente tá fazendo, né? Eu ia falar mais alguma coisa. É lindo, né? Mas é um movimento muito bonito. Eu queria falar sobre o seminário que a gente fez esse ano, que foi, inclusive, quando... eu te conheci no evento da CPI, né? Sim. E daí já quis te trazer para pertinho. Mas que passou tão rápido, foi tudo tão rápido que a gente também não teve muito tempo de parar e refletir. Mas às vezes eu falo, nossa, olha o que a gente fez. Eu falei, como que a gente fez? Nossa, foi demais, assim, porque foi a prática dessa rede que a gente tá falando. A gente chamou pessoas de outras escolas. Daqui de Curitiba. Daqui de Curitiba, foi, só de de região, Curitiba. né? Tinha região metropolitana. Região metropolitana, mas que são nossas concorrentes, né? Fortes. Sim. Pessoas que estão ali. Então, tinha gente que falava, nossa, mas por que você tá fazendo isso? Pra quê? Né? E... porque é isso, a gente quer essa rede, a gente quer se fortalecer, a gente quer se sustentar, a gente precisa dessa força perante a comunidade também, né? Como você falou lá no começo, é uma profissão desvalorizada, a gente sabe o quanto a escola sofre, né? Com 1001 julgamentos e preconceitos e educação infantil, como já vem de muitos anos, né? Apesar da gente ver a evolução. Mas se a gente não se une, se a gente não mostra essa força, que nosso seminário foi pensando no brincar mesmo, né? Até pela Semana Mundial do Brincar. Mas o que é o brincar? Fortalecer isso para fora, né? Para além da escola. Então, é uma rede que faz realmente a gente ter mais propósito ainda, de você querer não só aprender com o outro, mas inspirar em alguns momentos também. Porque também pensar, por que vai abrir tua escola? Nossa, você acha que é
é melhor que os outros? De jeito nenhum, né? A gente abre do jeito que tá. Se quiser ir hoje lá, tá, não vou enfeitar para ninguém. Sim. Porque é isso, porque a gente também tá no processo, porque a gente também tá com obra lá, e daí a obra faz com que a gente tenha que improvisar um monte de coisa, e a documentação não tá tão legal como a gente gostaria, porque, enfim, né? Essa é a nossa realidade. Mas é a vida como ela é. Então, a gente também faz isso, e com as famílias a mesma coisa. Então, as famílias entram na escola e veem a escola como ela é. Então, pode ser que não goste de alguma coisa, pode ser que venha falar, mas a gente é isso, né? Essa é a nossa essência e Transparência. essa transparência que faz com que a gente tenha a sensibilidade dos dois lados, né? Sim. Meninas, eu falei que passava rápido. Eu vou encerrar com uma pergunta aqui, que aí a gente vai sair um pouquinho desse lugar de falar, né, talvez aí dos adultos, né, dessas redes, mas a gente focar um pouquinho nas intenções de fazer uma gestão diferente, né? E o quanto isso gera de consequência na educação das crianças e como fazer o enfrentamento das famílias diante de escolhas que se fazem em prol das crianças, mas que às vezes as famílias não sabem, né? O que é que a gente está propondo para as crianças. Então, a participação que a gente tem é a seguinte. O Roberto, ele fala assim, por um lado, eu acho lindo falar de escuta ativa, desenvolvimento integral, mas no final do dia, eu pago uma mensalidade alta. E eu quero que meus filhos estejam preparados para o vestibular. Como pai, eu me preocupo se meus filhos não vão ficar para trás academicamente. Como que a gente, né, consegue, não sei, passar uma mensagem final, um recado para essas famílias que vivem isso? Porque eu ouço muito isso. Muitíssimo, assim. Às vezes pensando até, nos primeiros anos de vida, tudo bem, até os 4, né? A criança não ter contato com um livro didático, por exemplo, tudo bem. Mas aí depois, né, eu pago uma mensalidade cara, né? Então eu quero que aprenda rápido, eu quero que se, né, desponte depois, né, na sua vida profissional, pensando nesse depois. Mas tem todo um propósito, né, que faz com que essa base ela seja pensada dessa maneira, né? Pensada com esses propósitos, assim. E o que vocês poderiam dizer para essas famílias, assim, que ficam nessa ansiedade de não quererem seus filhos para trás? Primeiro, a confiança, né? E entender esse lugar que você escolheu, né? Então, a gente sabe que, como qualquer empresa, profissão, tem pessoas que fazem um excelente trabalho, tem pessoas que se formam, pessoas que vão em busca e também tem pessoas que estão só ali né, até pensando mais no comercial. Então, primeiro entender isso. O que sustenta essa escola? Será que essa escola realmente sabe o que está fazendo? Né? Tudo isso que a gente falou dessa formação da equipe, da gestão, porquê das mudanças que podem acontecer, enfim. Outra coisa que eu penso, será que vai ter vestibular para o teu filho? Olha essa pergunta, gente. Pensem mais sobre isso. Será que vai existir vestibular? Né? Então, tudo bem, se existir. Claro, a gente tem que preparar eles para isso. Viver a situação. Não tem como fugir, a não ser né? que na tua família, no teu contexto, tudo bem não fazer, e, enfim, porque também estamos nos deparando com muitos jovens que não querem né, fazer vestibular, faculdade, enfim. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Como que vai estar esse mundo lá na frente? Como que a tua família encara isso dentro dessa continuidade de formação do teu filho? E se a gente não tem uma base socioemocional muito bem desenvolvida, não adianta nem passar no vestibular de medicina, né? Que a medicina, por ser o mais difícil, enfim. Então, assim, essa infância pensada desse jeito, ela vai promover uma segurança emocional, ela vai promover que a criança desenvolva essas múltiplas inteligências para que ela possa, lá na frente, dar conta desse mundo, independente do que ele for oferecer, né? Então, eu penso muito na criatividade, desenvolvimento socioemocional, relações, né? Porque também tem pessoas que às vezes, vou focar no estudo. Mas tudo bem, e a relação? A gente precisa da relação para evoluir, para ter um bom emprego, né? Pensando bem diretamente na pergunta. Então, a gente tem que pensar muito mais, muito além do livro, né? O livro vai dar o conteúdo que hoje está na internet, hoje está em qualquer lugar. Se a criança tiver se for um pai que vai estar em cima ali, ele vai aprender. A escola
nem para isso, né, vai precisar mais, porque tá tudo aí, né? O conteúdo tá aí. Então, eu penso muito nessa formação do ser humano, para que ele dê conta de ir em busca do que ele vai querer, do que ele vai poder, de enfrentar essas novas situações que a gente vai se deparar. Então, não sei se eu respondi, né? Mas a minha visão é muito mais essa, assim, a gente pensar nessa... Tanto que a gente fala muito isso ali, a gente tá só com a pequena parcela e só com a educação infantil. Mas a nossa maior preocupação quando eles vão para o ensino fundamental é o socioemocional. É essa autonomia, independência, porque é um outro mundo, né? Escola grande, enfim. Como que essa criança vai pedir para ir no banheiro? Será que ele vai conseguir ir na cantina comprar o lanche ou ele vai passar o dia inteiro com fome? Será que o coleguinha vai pegar o lanche dele, ele não vai conseguir falar para a professora que ele ficou sem lanche? Enfim, né? Pequenas coisas que são o mundo, né? Que é a vida que a gente está enfrentando ali e que vai enfrentar fora da escola também, né? Sim. Eu só complementaria falando que a gente também se preocupa muito com as aprendizagens das crianças. É o nosso papel principal em proposta pedagógica. Mas o caminho que a gente faz para isso acontecer talvez seja um pouco diferente quando a gente fala que não tem livro, né? Não tem material. Mas aí vem um trabalho muito mais árduo do professor que está ali enxergar essas aprendizagens acontecendo através desse brincar que a gente tanto valoriza. Né? Através dessa experiência na cozinha de lama, que eu adoro falar da cozinha de lama, porque a gente vê tanto conteúdo acontecendo ali, tanta assimilação desse conteúdo, só que é o educador que tem que enxergar isso e não ensinar isso, que era o modelo transmissivo, né? Então, a gente tem, sim, esse cuidado, tem essa documentação do que é vivido, dessas experiências, do que a gente enxerga dessas aprendizagens. E como a Rê falou, já quando eles vão sair da escola, que é a educação infantil, para fundamental, a gente também tem essa preocupação, a gente apoia as famílias nessa escolha, visitamos escolas de ensino fundamental para poder entender o que faz mais sentido para aquela família, porque a gente já está numa relação ali normalmente de 5, 6 anos pelo menos com essa família. Então, qual que é a linguagem dessa criança? Qual a escola que vai potencializar mais essa linguagem, que vai apoiar ela, né? E a gente sempre fala também nas nossas visitas na escola que chega um momento que, infelizmente, eles vão ter que passar por esse processo de livro e de material. Então, vamos deixar isso mais lá para frente e viver essa infância mesmo de uma maneira mais leve, né? E de forma alguma sem aprender, porque eles estão aprendendo o tempo todo, e não só na escola, né? Em todos os contextos que eles estão inseridos. É isso que eu falei da formação ali, a escola saber, né, que existe um documento, saber que existem os marcos do desenvolvimento. Então, o educador tem que entender do desenvolvimento infantil, tem que saber, né, se aquela criança poderia já estar fazendo, né, o que eu posso fazer para incentivar ou para desenvolver alguma habilidade que ele não tenha. Então, esse olhar bem individualizado de cada criança, isso, né, é fundamental. Então, como a Fran falou, de jeito nenhum a gente está deixando de lado a aprendizagem, muito pelo contrário, a gente... Tudo é aprendizagem. Tudo é aprendizagem. Sim. Então, eu falo até que eu acho lindo quando os pais falam, nossa, do nada. Do nada tá fazendo contas, do nada tá falando inglês, do nada sabe que isso é mais pesado que aquilo. Eu sei bem esse do nada. E é um do nada mesmo, né? Porque é um estralo, é um estalo que vem o desenvolvimento, né? A cabeça da criança vai trazendo essas percepções, os conceitos que eles vão criando. As conexões muitas que eles vezes vão fazendo. Em brincadeiras, em situações muito autônomas. E é isso que a gente quer. Né? Que esse desenvolvimento aconteça de forma autônoma, de forma interessante, motivante, porque é isso que a gente não teve muitas vezes, né? Você tem que aprender que isso é... Não, vamos aprender de outro jeito, por que não, né? Então, a gente tem a preocupação de ensinar, né? Eles conviverem com as cores, com números, com letras, com pesos e tamanhos, e, enfim, né? Todos os conteúdos que estão no livro. Sem dizer que é isso, exatamente, né? Até só porque vivendo, tá tudo junto, né? tudo interligado, né? Sim. Como a Fran falou, numa brincadeira na cozinha de lama, um mundo de conteúdos. Seria uma apostila bem grande. Sim. São as nossas lentes que precisam mudar mesmo, né? Para entender a potência que existe nas linguagens, né, da criança, principalmente no brincar, né? Que é a sua linguagem natural. Meninas, chegamos ao fim aqui desse episódio. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, a generosidade, a transparência, né? Em trazer tantas coisas que dizem respeito, né, a esse cotidiano puramente, né, do dia a dia, assim, de vocês, né, essa coisa verdadeira mesmo.
E aí eu queria que então vocês aproveitassem esse espaço, falassem com as câmeras, para dizer onde que as pessoas que quiserem continuar conversando com vocês, né, quiserem conhecer a escola, quiserem fazer processos formativos, né, junto com vocês e acompanhar o que vocês têm trazido aí de forma tão bonita com a educação. Então contem para as pessoas como elas encontram vocês. Quero primeiro agradecer, depois a Fran fala das redes. Então, agradecer o convite mais uma vez. Foi uma delícia. Realmente passou muito rápido. Faltou um cafezinho, né? Café e bolo, né? Que a gente tá numa grande conversa aqui. Acho que é leve, né? Falar sobre o que a gente gosta, o que a gente ama. Apesar dos pesares, né? Tudo tem seus desafios e seus dias. Mas é muito bom, né? Estar aqui. Então, muito obrigada. Foi muito bom. Uma delícia. Também quero agradecer, Dani, falar que foi muito gostoso. Realmente passou muito rápido, né? Nossa, quando você falou que tá acabando, a gente fica pensando em tanta coisa que quer falar. Mas deixar aberto aqui a nossa página no Instagram, que é o Percursos Pedagógicos. Lá a gente tem se esforçado, né, para trazer um pouco de conteúdo, assim, que faça sentido tanto para a gestão quanto para o cotidiano da escola mesmo, dia a dia ali. Mas é bem desafiador manter tudo isso com a vida da escola acontecendo, mas a gente tá lá, né? Temos também lá na bio um link para entrar num grupo de WhatsApp, onde a gente também consegue ter uma relação um pouco mais próxima ali, né? Aí consegue os nossos contatos mais pessoais, a gente faz várias formações, a escola tá sempre aberta, a gente pode organizar alguma coisa mais estruturada, ou como a Rê falou, tô indo aí, quero visitar a escola, né? Já recebemos pessoas de outras cidades também, então a gente gosta bastante desse movimento. E também o Instagram da escola, que é aqui de Centro Educacional. Lá você vai conseguir acompanhar um pouquinho mais também sobre o que nossas crianças vivem dessa infância que a gente tanto valoriza lá na escola no dia a dia. Que bom. Pessoal, eu quero agradecer mais uma sexta-feira juntos aqui. Também agradecer com quem nos assiste depois, né? Esse programa vai ficar gravado, então agradecer por vocês estarem aqui interessados a pensarem, refletirem junto com a gente sobre educação, sobre infância, que é isso que move a Brincaê todos os dias, né? E que a gente possa abrir cada vez mais espaços para repensar, para mudar as nossas lentes, para mudar a perspectiva de olhar e enxergar tudo que está em torno, né, das crianças, para que elas possam ser felizes, como a Rê falou aqui no começo, né? Felizes no sentido mais profundo, né? De se sentirem respeitadas, se sentirem valorizadas e poderem sentir isso na pele delas no dia a dia, com esse respeito que a gente pode oferecer. Se você gostou, então, desse bate-papo gostoso aqui, compartilha com mais pessoas que possam estar trabalhando com gestão, que estão aí nesse processo de viver transformações na sua escola, famílias. Então, compartilha, segue a gente nas redes sociais, @somosbrincaê, e visita o nosso site. Aqui, esse programa ele é feito e fomentado a partir de produtos que a gente vende lá no site da Brincaê. Então, conheçam também nossas camisetas, conheçam nossos outros produtos que podem levar adiante as mensagens da infância, as mensagens da importância do brincar. E que a gente se veja daqui 15 dias num horário diferente. A gente vai receber uma convidada especial que vem de uma outra cidade para gravar o podcast com a gente. Então, a gente vai mudar o horário, não vai ser no período da manhã, vai ser no período da tarde. Então, vocês vão acompanhar ao vivo. Então, lá no Instagram da Brincaê, no Instagram da Habla FM, vocês vão acompanhar o horário que a gente vai se encontrar daqui a 15 dias. Até a próxima, pessoal!